Olá, amigos. Chegamos à última lição desta semana. Quantas lições nós aprendemos da aliança abraâmica? Me chama muita atenção que em Gênesis capítulo 15, quando Deus foi estabelecer a sua berite, a sua aliança com Abraão, ele pediu que Abraão cortasse os animais ao meio e colocasse os pedaços um de frente ao outro. Isso era um costume da época quando alguém ia comprar uma terra, para que o outro tivesse certeza que o comprador iria pagar. Cortavam animais no meio, chamavam as testemunhas, os juízes da cidade, e o comprador, que seria agora o devedor, passaria entre os animais dizendo: eu prometo que eu vou te pagar, eu juro que eu vou lhe pagar. O ato dele passar no meio dos animais significava: se eu não te pagar, você pode me partir ao meio como esses animais estão partidos. Na lição de hoje nós vemos que Abraão, ele era como o Espírito de Cristo, diz o último parágrafo. Jesus também foi partido ao meio. Quando Deus fez uma aliança com Abraão e os animais foram partidos no meio, Abraão deveria ter passado no meio dos animais. Mas foi Deus através de um fogareiro fumegante, diz Gênesis 15. Foi Deus quem passou no meio dos animais dizendo: Abraão, se um de nós transgredir a aliança, se um de nós não cumprir a aliança, se um de nós pecar, Abraão, eu serei partido ao meio, como esses animais estão partidos. Você sabe, Abraão não cumpriu a aliança. Duvidou, como já estudamos. Mentiu para 2 reis, quase entregando a sua esposa. Abraão errou o tempo todo. Mas Abraão não foi partido ao meio. Deus seria partido ao meio. Como pode alguém partir Deus ao meio? Impossível, não é? Bem, o que Deus estava dizendo, portanto, ao passar no meio daqueles animais, na aliança com Abraão, era o seguinte: Abraão, se você errar, se sua descendência pecar e transgredir a aliança, eu serei partido ao meio. Em outras palavras, senhores, como ninguém pode partir Deus ao meio, Deus estava dizendo: eu deixarei de existir. Sabe quando isso aconteceu? Em 1 Coríntios 11, 23 e em João capítulo 13. A Bíblia diz que na noite da Santa Ceia, antes de ser traído, Jesus tomou o pão, partiu o pão e disse: este é o meu corpo, partido por vós. Aquele que disse a Abraão que seria partido ao meio, agora na Santa Ceia parte o pão dizendo: eu serei partido, porque este é o cálice e o pão da nova aliança. Jesus Cristo morreu morte eterna, para você e eu termos vida eterna. Jesus Cristo se tornou o Filho de Deus, se tornou homem para nós homens nos tornarmos filhos de Deus. Ele sofreu as consequências para nós termos o benefício da salvação. A aliança de Deus com Abraão, que compreendia abençoar todas as famílias da terra, chega agora a você e a mim. E a pergunta é: nós vamos aceitar o sacrifício de Cristo em prol da nova aliança? Aceitaremos esta aliança de vida eterna? A escolha vai ser sempre sua. Aceita você Jesus Cristo? Aceita você a aliança? Aceita você a vida eterna? Pense nisso.